Bom dia, bom dia, bom dia. Mais uma manhã fria de informação quente aqui no Fórum Café. Estamos começando mais uma edição do Fórum Café que... Opa, peraí que tá vazando meu áudio aqui. Pronto, tá vazando meu áudio. Mais uma manhã fria de informação quente. O dia começou mais uma vez quente hoje. Como vocês já viram aí na chamada do programa, o STF está contra-atacando, usando a PF que virou uma polícia política de uns tempos para cá, e agora a gente está vendo essa divisão que está havendo. Estamos acompanhando esses desdobramentos desse caso, o que está acontecendo agora, para quem chega, a Polícia Federal está nas ruas, mandatos de busca e apreensão em 5 estados, no inquérito que é conduzido pelo Alexandre de Moraes, no STF, sobre a milícia virtual aí que propaga fake news e ataca, faz ameaças, e os alvos são deputados bolsonaristas e apoiadores de Jair Bolsonaro. Então vai esquentar, o dia vai esquentar bastante. Então, vou começar dando um bom dia aqui para o Samuel Rodrigues, que está nos acompanhando no Facebook, para o João Marcos Rainha também, Rosana Roque, pessoal chegando, bastante gente no YouTube. Pessoal, a gente está transmitindo aqui, no YouTube a gente interage bastante, já tem um pessoal que acompanha a gente, então vamos lá, Josimar Lima Gomes, Nenzinho Oliveira, a Má, a Leia Ruth Mundstock também, pessoal aqui, Porto Alegre, deve estar frio aí, hein, Leia? A Érica Gomes, Josimar Lima, de Teresina, Piauí, Wanda Turco, Luiz Cruz, Flávia Moraes, a Wanda Turco é de Imbé, Rio Grande do Sul. Pessoal, vamos colocando de onde vocês estão acessando aí para a gente ir falando aqui. Beth de Brasília, estou adorando o Jornal da Manhã. Plínio, estou me sentindo uma lady com você vestido com típico lord inglês. É o frio, Beth. Está muito frio aqui na Serra do Japi. Eu estou falando de Jundiaí, tá? Marcos Henrique, Josimar Lima também. E dá um bom dia especial para Eliane Almeida, que está com a gente lá de Santos. Bom dia, Eli. Mais um dia quente, né? Então, hoje está mais friozinho. Hoje que está começando a ficar maio, de fato, nessa cidade, que está sempre quente. Mas ontem fez calor. É uma loucura. Essa cidade, a gente tem as 4 estações num dia só. Mas está gostoso, está gostoso. Mas dia quente de notícia, né? Menino, olha, é impressionante, gente. A gente dorme de um jeito, quando acorda, tá uma loucura. Então, hoje nós separamos 6 notícias para a gente já dar um esquenta pro dia. Então, a primeira notícia é sobre o coronavírus. Então, o coronavírus, a morte de enfermeiros e o colapso do sistema. Hoje em dia, a gente já tem 150 mortes no Brasil entre os profissionais da área da saúde, o que já faz com que o Brasil bata um recorde mundial em perda de profissionais da área da saúde. E o grupo que assessora o Ministério da Saúde, e que é composto por cientistas da USP, Unifesp e Fiocruz, alertam que, abre aspas, o impacto da pandemia nos profissionais traz o risco de que os serviços de saúde se tornem epicentros de surtos locais e que há possibilidade de colapso no sistema. Então, né, quem pode nos salvar também está entrando em risco. A segunda notícia é não a federalização do caso Marielle Franco. O Supremo Tribunal de Justiça julgará hoje, dia 27 de maio, o pedido de federalização da investigação do assassinato de Marielle Franco. A solicitação foi feita em setembro passado pela então Procuradora-Geral Raquel Dodge. E a família da vereadora, como todos os movimentos sociais ligados a Marielle, são contra tal medida que deixará a cargo da Polícia Federal e do Ministério Público Federal a investigação. Para onde vai a investigação desse jeito? A nossa terceira notícia é uma notícia bastante chocante, e é sobre um policial que mata um homem negro por asfixia nos Estados Unidos. Eu já quero deixar, a gente vai passar o vídeo e é já para avisar que as imagens são fortes. E os policiais de Minneapolis, nos Estados Unidos, foram demitidos na terça-feira, dia 26, por torturarem e assassinarem George Floyd, um homem negro de 46 anos. A quarta notícia é que o William Bonner,
relata ameaças e uso político de dados do filho. Em entrevista a Pedro Bial, na madrugada do dia 26 de maio, William Bonner conta que o CPF do seu filho foi inscrito na plataforma para conseguir auxílio emergencial para o Covid. E o Bonner afirmou nessa entrevista que é uma fraude e que tem como objetivo colocar em xeque a credibilidade dele e da sua ex-esposa, Fátima Bernardes, colocando também a Globo nessa confusão, né? E a gente já sabe quem pode estar por trás disso. A nossa quinta notícia fala sobre que a Folha de São Paulo, enfim, define Bolsonaro pelo que ele realmente é, um fascista. E no editorial dessa quarta-feira, eles falam literalmente que ele é um fascista. E o texto critica o discurso de Bolsonaro na reunião do dia 22 de abril, onde defende o armamento da população como solução para os problemas no Brasil e a perseguição insana à imprensa. E a nossa sexta notícia, que é sobre justamente essas buscas e apreensões da PF. Então, a PF cumpre mandatos de busca e apreensão e investigação sobre fake news. E a investigação é presidida pelo ministro Alexandre de Moraes, que tem hoje 29 mandados, só hoje, 29 mandados de busca e apreensão que acontecem no Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Paraná e Santa Catarina. E é isso, minha gente. Hoje o dia está animado. Muito animado, né, Eliane? Mandar o pessoal chegando aqui, agradecer o pessoal que está chegando. Ó, gente do Rio Grande do Sul, Mato Leitão, Mama Aya, Marco Henrique de São Gonçalo, Giovano Ferrer de Cianorte, Mestre de Maceió, Lagoas, a Naura Sarrazin, que está sempre junto com a gente. Um beijo, viu, Naura? A gente já conversou bastante aqui. Rogério Matuque, nosso amigo Rogério Matuque, a Regina Sena também. Bastante gente aqui chegando para esse assunto, que é o assunto quente do dia. Importante, pessoal, vamos lá, como diz o Renato Rovai, dedada, né? Vamos curtir, vamos compartilhar. A gente está começando essa semana o Fórum Café, a nossa terceira edição, e começando sem respiro, né? Eu falo aqui que o pessoal não deixa, o Bolsonaro não deixa a gente respirar de manhã, de tanta coisa que tem. O pessoal também acompanhando pelo YouTube, o Gerson, V. Gerson, o Carluxo está dentro dessa, a gente vai falar de tudo isso, viu? Viu, pessoal? A gente vai comentar isso. A Eliane fez essa chamada também, que é uma chamada importante, que a gente vai passar o vídeo desse homem negro que foi brutalmente assassinado nos Estados Unidos, e é um vídeo chocante, então a gente alerta, porque a cena é bem chocante, tá? Quando a gente for passar, a gente avisa. E começando o dia aqui, avisando vocês primeiro também aqui, que para se tornar fórum, né, sócio da Fórum, tem aí o curso do professor Denis de Oliveira, falando inclusive dessa questão, a gente vai falar da questão da federalização do caso da Marielle também, e o professor Denis tem um curso fenomenal, que é o curso de racismo estrutural aqui na Fórum, e extremamente importante para entender esse contexto, e nós vamos falar um pouco disso, né, e para quem é sócio da Fórum, né, acesse aí, revistaforum.com.br/apoie, tem um desconto muito especial aí no curso do professor Denis de Oliveira. Começar o dia, então, né, Eli, a gente falando aí dessa questão, 150 enfermeiros já foram mortos pelo coronavírus no Brasil, é um recorde mundial, mas um triste recorde mundial. O Brasil que está em segundo lugar no número de infectados no mundo, ficando atrás só dos Estados Unidos. Os dados que saíram ontem contam já 391.222 casos da Covid-19 aqui no Brasil, com 24.152 mortos. E esses dados que foram divulgados na segunda-feira pelo Conselho, é um conselho que assessora o Ministério da Saúde, né, composto aí por infectologistas da USP, da Fiocruz e da Unesp também. Tem um amigo, uma fonte da Unesp que já tinha adiantado algumas coisas, que o cenário é bem preocupante. Por qual motivo é bem preocupante? São 150 enfermeiros mortos, em nenhum país do mundo morreu essa quantidade de enfermeiros, e enfermeiros que estão na linha de frente. São 16.660 contaminados. Então, o que acontece? Existe um risco grande de haver um colapso no atendimento, por falta de pessoas. A gente sabe que
já existe uma defasagem muito grande de profissionais para atendimento no Brasil, principalmente nas áreas mais carentes, e no Nordeste, por exemplo, que os governadores que estão sendo orientados pelo Miguel Nicoleles estão buscando a todo custo pessoas que tenham o mínimo de habilitação para expandir o combate aí ao coronavírus no interior do Nordeste. Então, isso é bem preocupante, que são 16 mil contaminados. Então, houve aí todo um direcionamento, o Conselho falou para afastar profissionais que têm risco, né, que fazem parte do grupo de risco, afastar esses profissionais do contato direto com doentes. Então, se a gente for colocar tudo isso em conta, a gente vai ter aí em torno de 20 mil profissionais que deveriam estar na linha de frente do combate ao coronavírus e que não estão. Então, houve um alerta de colapso do sistema e um outro alerta de que as unidades de saúde se tornem pequenos epicentros de surto de coronavírus. Então, a pessoa vai lá para ser atendido, por exemplo, num postinho ali da sua região e tem contato com o enfermeiro, e isso acaba propagando ainda mais. É uma situação bem complicada, né, Eli? Eu fico bastante preocupada com esse processo todo. Na verdade, estamos todos, porque o que a gente percebe é que, primeiro, a gente ainda tem esses números absolutos que não representam a realidade, porque ainda bem que já estão falando sobre essa questão da subnotificação. A gente tem um problema muito sério sobre a questão dos testes, né? Tem um teste que é bom se você faz, se você está doente depois de não sei quanto tempo, o outro que pega só, e aí a gente também ainda não tem. Então, são muitas incógnitas, na verdade, e aí as pessoas que atuam na saúde acabam ficando meio sem saber também, fazem o que podem, mas a gente tem esse grande problema, de fato, de perceber que não existe uma estrutura, ainda não tem um protocolo que ajude os profissionais da saúde a se protegerem eficientemente. A gente continua vendo as pessoas ficando doentes e vindo para casa e deixando as pessoas que estão na própria casa doentes também. Então, a gente está numa situação bastante complicada, mas eu ainda acho que também a questão dos EPIs é essencial que o governo, que os governadores, que os prefeitos entendam a importância de se investir dinheiro nos EPIs. É necessário que haja um EPI. Há pouco tempo atrás, o Senai estava mostrando uma invenção de alguns alunos, que é justamente um chuveiro de cloro para que os médicos e os enfermeiros passem por dentro. Você chegou a ver isso, Plínio? Vi, sim. E as pessoas passam por dentro e aí eles higienizam aquela roupa desinfecta antes de tirar, porque muitas vezes eles estão ficando infectados ao tirar a roupa do trabalho. Então, eu acho que esse tipo de iniciativa tem que ser estimulada, porque se a gente perder os profissionais, como é que vai ser? E o professor Denis de Oliveira está comentando aqui, bom dia, viu, professor? Um grande beijo para você. Bom dia, Denis! É uma honra estar o professor acompanhando aqui. Até fiquei nervosa quando eu vi que o Denis estava online aqui, Plínio. Ele está online e está comentando aqui que a filha dele trabalha na saúde e disse que está faltando EPIs para os profissionais lá, que a situação é bem grave. Pois é, isso foi levado ao conhecimento do Ministério da Saúde, só que a gente sabe que quem está lá não tem muita preocupação com isso. Mas a gente vai continuar aqui divulgando essas informações e vamos para o próximo tema aí, né, Eli, que é um tema bastante importante. A Eli tem muito mais propriedade para falar comigo, porque ela está no movimento que está na luta com isso, né? Hoje o Superior Tribunal de Justiça vai julgar o caso de uma possível federalização do caso Marielle Franco. E é uma questão muito preocupante dentro do cenário que a gente está vivendo, porque a gente sabe quem comanda os órgãos federais de investigação hoje nada mais é do que Jair Bolsonaro, né, Eli? Então existe todo um movimento de luta, né? Pois é. Dentro dos movimentos sociais, e eu faço parte de dois, a Rede Quilombação e a Marcha de Mulheres Negras de São Paulo, a gente tem tentado auxiliar tudo que a gente pode de disseminação
de informação no sentido de fazer com que as pessoas entendam o perigo, na verdade, que essa investigação passe para a mão da Polícia Federal. Ainda mais agora, que a gente, enquanto ainda tinha... A gente já estava preocupada porque a gente já sabia que já existe todo um aparato que vai levar essa investigação para o lugar que eles quiserem. Só que agora que a Polícia Federal está diretamente ligada ao presidente da República, a gente não tem a menor dúvida de que vai haver muito problema para terminar essa investigação. Porque existem muitos indícios que envolvem a família Bolsonaro nesse crime. E uma coisa importante que se diga, que Marielle, ela tinha uma ação política importante dentro das comunidades, sim, e ela defendia as famílias que perdiam tanto os seus entes nas favelas, como as famílias dos policiais. Tem muita gente que ainda acha que Marielle só atuava em relação ao pessoal da comunidade. Não, ela acolhia esposas e famílias de policiais que também estavam sofrendo com a violência. Porque a gente fica pensando que a polícia é o instrumento, é o braço violento do Estado, e de fato mas a gente não pode esquecer que são pessoas ali também. E que tem muita gente entrando em depressão dentro da polícia, entrando em depressão, ficando doentes de forma psicológica por causa dessa violência, porque eles estão na linha de frente. Se a gente for pensar, são os policiais que estão lá na linha de frente, efetivamente, matando e morrendo. Matando e morrendo, essa que é a grande verdade. Então, a federalização da investigação é um grande entrave para encontrar os verdadeiros mandantes do crime. E a gente vê que o sistema, né, ele opera não só aqui no Brasil, né, ele infelizmente opera em todo mundo, esse sistema dominado pelo patriarcalismo branco, né, e hoje chegou até nós aí, eu de manhã logo eu já vi esse vídeo, o Rogério Tomás, que é um grande amigo nosso aí, que é uma pessoa especialista em América Latina, mas não só em América Latina, mas no cenário mundial, colocou esse vídeo, que é um vídeo chocante do que está acontecendo nos Estados Unidos, né, do que houve nos Estados Unidos. A gente vê o cenário que está acontecendo no Brasil, de policiais invadindo casas e matando crianças. Atirando em mulheres negras que estão dormindo em casa, e a gente vê que é o modus operandi do sistema, né? Ontem a gente teve uma declaração aí que a gente viu, inclusive, de uma assessora do Paulo Guedes falando que a morte dos idosos seria interessante, inclusive para a Previdência, né? Que é um absurdo. Gente, que coisa absurda. Se já é um absurdo selecionar quem vive e quem morre na hora de ver quem vai ficar no respirador, externar uma coisa dessas é de uma desumanidade absurda. São pessoas que só pensam na questão econômica, só pensam no dinheiro, que é quem representa tanto aqui quanto nos Estados Unidos. E comanda essa polícia que mata, né? Então a gente vai colocar daqui a pouco esse vídeo, é um vídeo chocante, é um vídeo impactante, a gente pede para as pessoas que tenham um pouco mais de sensibilidade aí, se não quiserem, não assistam, mas assistam até o fim. É algo que precisa ser divulgado, né, Eli? A gente coloca aqui que é algo que precisa ser divulgado, que acontece nos Estados Unidos e acontece todo dia nas periferias do Brasil. É ou não é verdade, Eli? É super verdade. Tem gente morrendo todos os dias. Existe uma estatística que comprova que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no Brasil. Porque ele é negro. Tem gente que já morreu porque estava carregando um guarda-chuva. E aí o policial achou que ele estava com uma espingarda na mão. Então é muito sério. A gente precisa, de fato, pensar nisso, falar sobre isso, se incomodar para poder agir contra isso. Pois é, nós vamos ver esse vídeo agora. São 4 policiais, só para contextualizar aí, né? Eles foram demitidos na terça-feira, ontem, por envolvimento nessa tortura e no assassinato desse homem negro, né? Um homem negro chamado George Floyd, ele tinha 46 anos e virou mais um símbolo, né? Dessa política de matança coordenada por Trump nos Estados Unidos.
E o vídeo é muito impactante, que ele implora para o policial, falando que ele não está conseguindo respirar. Ele pede água. Ele pede água. É incrível, né? É chocante realmente o que aconteceu. Isso aconteceu lá em Minneapolis, que está havendo um movimento, as pessoas estão indo às ruas lá para denunciar essa política de matança dos povos negros, né, Eli? Sim, é um genocídio. Um genocídio. Planetário. Pode colocar para a gente aí, Tati, por favor? On the ground, his neck being held down by a Minneapolis police officer's knee. Well, you got it down, man. Let him breathe, least, man. Seconds later, bystanders start questioning police. Floyd was held down for roughly 4 minutes before he stops moving. He should still be alive today. Erin Hassanzadeh, WCCO 4 News. É difícil comentar alguma coisa, gente. Requinte de crueldade, né? A gente vê isso, esse discurso que a gente ouve diariamente, é um discurso que a gente ouve diariamente na boca dos filhos do presidente do Brasil, na boca de Trump, na boca de Abraham Weintraub falando que só existe um povo no Brasil, que não existe povos indígenas, que odeia o termo povos indígenas. É isso que acontece. É esse o resultado que a gente vê. É revoltante ver isso. É revoltante. Eu só acho que a gente precisa dar nomes de verdade, entender que são pessoas. Existe toda uma política de desumanização do corpo negro, do corpo indígena, daqueles corpos que não fazem parte dos modelos padrões hegemônicos, que é o branco, né? Então, eu não vou pedir desculpa por ter chorado de novo. Eu acho que todas as vezes que eu vir esse vídeo eu vou chorar, porque é o meu corpo ali naquele chão. É o corpo dos meus ali naquele chão. E eu me dou o direito de sentir, e eu espero que quem tenha visto tenha de fato sentido. Porque a gente precisa entender que corpos sangram, todos os corpos sangram, e que ninguém merece ser tratado daquela forma. Ninguém merece. E é importante a gente... Não basta não ser racista, tem que ser antirracista. As pessoas que estavam ali deviam ter empurrado aquele policial. A gente tem que resistir por essas pessoas. Porque não dá mais para aceitar isso. Não dá que, em pleno século XXI, diante de tudo que a gente está vivendo, a gente tenha esse tipo de discurso
que é defendido por governos como o do Bolsonaro, como o do Trump. Estimulado, né, Plínio? Estimulado. Estimulado. Isso é um crime. Isso é um crime que está acontecendo. E aí estimulam a compra de armas, a liberação de armas, a liberação de munição para ficar na mão de fazendeiro que vai matar indígena e quilombola, para ficar na mão de quem está no agronegócio, ou na mão da polícia que vai subir o morro dizendo que vai combater traficantes, que são os únicos que têm armas, mas vão matar os moradores dos morros. A gente precisa se incomodar de verdade, de verdade. E esse vídeo sendo divulgado num dia como hoje, em que eu espero que os ministros do STJ, que vão julgar a federalização do caso Marielle, que o que aconteceu com a Marielle foi isso. Foi exatamente isso. Foi exatamente isso, tá? Então que eles tenham um pouco de consciência da questão de se colocar na mão de um governo genocida a investigação desse crime. Vamos para o próximo aí, Eli, que para a gente conseguir respirar um pouco também, né? Vamos lá. A próxima notícia fala do Bonner, né? O Bonner relata que recebeu ameaças e que está tendo problemas de uso político nos dados do CPF do filho dele, que alguém, em algum lugar neste planeta ou neste Brasil, escreveu o filho do Bonner para receber auxílio por conta de falta de emprego na época do Covid. E aí a gente fica pensando, quem será? De onde foi que surgiu esse robozinho para fazer isso? Se foi um robozinho? A mando de quem? Quem teria interesse nesse tipo de coisa? Ainda mais com o William Bonner, que é um cara que é o âncora de um jornal, do jornal mais importante no país hoje, na TV aberta. E é isso. O bom é que assim, ele botou a boca no mundo no programa, né, do Bial. E se não fosse isso, como é que a gente ia saber o que está acontecendo? Agora, é muita sujeira você envolver um adolescente num negócio desse jeito, né? Acho que não tem. Isso aí a gente precisa contextualizar bem, né, pessoal? Porque essas pessoas que fazem isso não têm escrúpulo algum. São as mesmas pessoas que pregam o assassinato, o genocídio de povos que eles não consideram aquele povo ideal, né? Aquela elite branca, né? Como já a história já conta. E só que também existe uma questão hoje, né? Além dessa questão do Bonner, o Bonner relatou isso ontem na entrevista com o Pedro Bial, e ele deu aí algumas informações que eu acho extremamente relevantes, né? Ele falou que desde 2015, né? Que quando começou a aprofundar essa cisão, quando esses ratos da ultradireita começaram a sair do esgoto, ele não pode se expor publicamente, ele não pode andar na rua, porque ele é atacado. Só que existe todo um contexto que a Globo, da família Marinho, que foi fundada com dinheiro da Time Life, né, com dinheiro lá que vem dos Estados Unidos, dessas pessoas que representam esse governo Trump e das pessoas que financiam essa política genocida, né? Essas pessoas que fizeram todo esse processo que resultou num golpe parlamentar e que colocaram o Bolsonaro no poder. Então, a gente precisa contextualizar bem. É lógico que a gente se solidariza com essas questões, né? Isso é uma questão criminosa. A Polícia Federal está nas ruas agora, está batendo na casa do Alan dos Santos, que é propagador de fake news, está batendo na casa do Douglas Garcia, que é um deputado bolsonarista, né? Que a Folha de São Paulo, que hoje chamou, a gente vai falar disso também, deu nome aos bois, chamando o Bolsonaro de fascista. A Folha de Bolsonaro foi quem promoveu o Douglas Garcia, dando lá, ó, a direita chega à periferia, colocando o rostinho dele lá na capa do jornal. Então, a gente vê que essas pessoas que ocupam esses postos na grande imprensa, eles estão sendo vítima dos discursos que eles defenderam pelos patrões, né? Discursos que defenderam pelos patrões. É importante, muitas vezes não são discursos deles. O que a gente vê, por exemplo, com a Raquel Sherazade, né? Eu fui a primeira a falar o Helenão, mas continua numa estrutura que derruba jornal quando fala o que o presidente não quer.
Então, a gente precisa tomar consciência, nossos amigos jornalistas, né, de que a gente é parte dessa máquina. A gente é parte. Não pode deixar se fazer uso disso. Certo, Eliane? Com certeza. A gente precisa se posicionar minimamente. Eu acho muito curioso isso que você está falando, inclusive, de que a gente viu todo o processo do golpe, a grande mídia fazendo todo um coro com tudo aquilo. Em nenhum momento a gente viu os meios de comunicação se posicionando de alguma forma. Ok, existe a tal da imparcialidade, né, que a gente aprende na faculdade, né, Plínio, que a gente tem que ser imparcial, mas imparcialidade... É uma falácia, né? Que é uma grande cara, falácia. uma imparcialidade possível, é impossível você não se posicionar. E também ninguém tem sangue de barata também, de ficar eternamente. Agora, se você está a serviço de uma máquina que funciona de uma forma, e você está fazendo aquilo daquela forma, de algum jeito você concorda. E aí, quando acorda a história para o seu lado, aí você coloca a boca no mundo. Então, vamos repensar o seu posicionamento. Mas também acho que fica complicado se a gente pensar nesse processo todo do capitalismo, né? Precisamos comer e tal. Tem muita gente que acaba fazendo exatamente o que mandam porque estão sendo pagos para fazer aquilo. E aí fica entre a cruz e a caldeirinha. Eu, particularmente, sempre escolhi o caminho da esquerda para trabalhar porque eu não consigo entrar num esquema que, de alguma forma, vai me fazer trabalhar de uma forma diferente do que eu penso. O Denis está aqui no Facebook, está falando, né, que não existe imparcialidade no jornalismo, existe honestidade. Dizer que Lula e Bolsonaro é a mesma coisa é desonestidade intelectual. É por isso que eu só amo o Denis de Oliveira, gente. Porque é isso aí. Pois é, a gente coloca muito bem isso, né? E hoje esse posicionamento, né? A Folha acabou se posicionando depois de tanto apanhar aí, e, enfim, definiu o Bolsonaro pelo que ele é, né? É um fascista. É isso que acontece, né? A Folha, o editorial, é interessante, eu vou pegar alguns trechos aqui, né? Que o texto diz que o populismo tosco e perigoso de Bolsonaro flerta com o fascismo italiano, também no ódio à imprensa independente. O que aconteceu? Começou a mexer ali, né? E daí eles colocam aqui que nos dias seguintes à divulgação do vídeo, elevou-se a intensidade dos impropérios dirigidos pelos fanáticos de plantão aos repórteres que, por dever profissional, são destacados para cobrir o presidente do Palácio da Alvorada. Na segunda, de certo inspirado pela etiqueta do chefe, vomitaram palavrões contra os jornalistas que tentavam realizar o seu trabalho. Eu só vou falar uma coisa. Desde antes da eleição, desde a pré-candidatura do Bolsonaro, essa fórum aqui dava nome para ele do que ele é, fascista. Eu vou falar para a Folha. Sabe quem foi o primeiro órgão de imprensa independente que foi processado pelo senhor Jair Bolsonaro e pelo filho Eduardo Bolsonaro quando eles estavam na presidência? Revista Fórum. Tá? A gente leva esse processo, ainda está tramitando, porque eles vão enrolando aí, né? O doutor Gabriel, que faz assessoria de jurídica aqui para Fórum, está dando um banho na defesa dos dois. Então, o que acontece? Enfim, esse jornalismo que se traveste da imparcialidade, como diz o professor Denis de Oliveira aqui, vai ter que tomar posição. Porque é honestidade, né, professor? Honestidade. É ser honesto. É chamar as coisas pela que elas são. Quando eu falo que o Silvio Santos é um sabujo, ele é um sabujo. Quando a gente diz que o Bolsonaro é um fascista, ele é um fascista. Basta você ver toda a política que é conduzida por ele. E que agora o STF está batendo na porta dos bolsonaristas que propagam isso através de fake news, que fazem vidinhos falando que você colocar militar no poder e colocar o Bolsonaro lá e fechar o STF e o Congresso é democrático. Não é democrático. Isso é democrático aonde? Isso é ditadura. Isso é ditadura. Eu fico incomodadíssima quando fico usando o termo democracia o tempo inteiro para justificar atitudes ditatoriais.
Este homem é um ditador embaixo de uma capa que se diz democrática. E continuo dizendo, eu acho que o Brasil nunca viveu efetivamente uma democracia. Nunca. Porque quando você proíbe manifestação na rua, ou tem manifestação... Gente, para fazer manifestação, você tem que pedir autorização para a prefeitura, chamar a guarda municipal, falar qual é o trajeto que você vai fazer. E isso é dentro do esquema de ditadura, do controle. Estamos sob vigilância o tempo inteiro. Isso não tem nada de democrático. Nada. Enquanto isso, Eli, tem um bando de vagabundo armado, acampado na Praça dos Três Poderes, né, que são doutrinados por um senhor covarde que está lá na Virgínia, nos Estados Unidos, chamado Olavo de Carvalho, que falam que estão com armas lá. É uma milícia paramilitar acampada na Praça dos Três Poderes. E o que acontece? Nada. Não existe ninguém que vai tirar. Agora coloca trabalhador fazendo protesto. Coloca pessoas... A polícia chega atirando com aquelas balas de borracha, gás... Olha, eu vou falar de experiência minha dentro da Marcha de Mulheres Negras. A última vez a gente fez a marcha foi Teve uma experiência da Marcha de Mulheres Negras que eu preciso contar. Que eu vou falar rapidinho. Fizemos a marcha, nós éramos 8.000 mulheres, a polícia veio para cima. Toda vez que a gente faz a marcha, as primeiras mulheres que vêm puxando a marcha são as mães de santo. E elas vêm cantando, pedindo licença para os orixás para passar pela avenida. É um ritual maravilhoso. A polícia chegou pronta para bater na gente. As iabás sentaram no chão e todas nós sentamos também. 8.000 mulheres negras sentadas no meio da Consolação, ali perto quando estava chegando... Bom, ali na Rua da Consolação, nós todas sentamos e a polícia não pôde fazer nada. Porque eles queriam que a gente reagisse. E é assim eles queriam pisar no pescoço das pessoas que estavam ali. E aí, como a gente não reagiu, e eram mulheres, a gente canta, a gente dança e a gente pede pelo bem viver. E é só isso que a gente faz. E luta. O professor Simas, né, lá do Rio de Janeiro, ele escreveu um texto muito esclarecedor sobre a polícia militar, sobre os militares, né? Ele diz que a polícia militar, na verdade, deu certo, que ela foi criada justamente para reprimir as pessoas que são marginalizadas por aqueles que se julgam donos do poder. Mas chegando aí, então vamos chegar na última notícia de hoje, né, Eli? A gente está caminhando no final, aí a gente precisa comentar isso que está acontecendo agora, ó, informação quentíssima aqui. Roberto Jefferson, Polícia Federal está de novo na casa do corrupto condenado Roberto Jefferson por causa de esquema de fake news. É brincadeira, né? Gente do céu, e mexe-se, como diz uma pessoa que já saiu, vocês estão mexendo em mortos. E as pessoas estão saindo dos túmulos agora. Pois é, a gente está com as últimas informações aqui, ele ia atualizar o pessoal. Então, essa operação da Polícia Federal foi desencadeada hoje pela manhã em 5 estados, tá? E ela foi ordenada, foi autorizada pelo Alexandre de Moraes, que é o ministro do Supremo Tribunal Federal, que conduz o inquérito sobre as fake news. Esse inquérito que foi instaurado a pedido do Dias Toffoli, presidente do STF, em março de 2019. Então, o que acontece? A polícia está em 5 estados, Rio de Janeiro entre eles. O pessoal estava perguntando se o Carluxo é alvo da operação. Da operação, por enquanto, a gente não tem informação sobre isso, mas ele é alvo da investigação. Interessante. Douglas Garcia, que é do Movimento Brasil Conservador, é esse rapazote aí que foi eleito em grande parte por aparecer na capa da Folha de São Paulo. Estão batendo na casa dele e na Assembleia Legislativa de São Paulo também. Alan dos Santos. Coloca uma foto dele, é isso, Tati, ó, tá, é esse senhor aí, esse senhor que se acha o dono da comunicação. Esse aí, sabe quem que é, Eli? Esse aí é o ministro da Verdade do Bolsonaro. Tá? Lembra do 1984? Esse é o comandante da rede de propagação de mentiras.
A Alan dos Santos, que uma das últimas, essa foto aí de um dos últimos atos golpistas que teve na Praça dos Três Poderes, que ele fez essa pose na frente do STF. Pois é, o STF está lá... né? Então, assim, ele está dizendo o quê? O que ele está dizendo para a justiça, que está bem do ladinho do dedo dele? O que ele está dizendo para a justiça? E esse cara, a Polícia Federal está na casa dele, que é numa área nobre de Brasília. É um cara que não tinha nada desde então. Bolsonaro foi para Brasília, ele ganhou uma casa, um carrão. O Alexandre Frota, que estava no mesmo barco, já denunciou isso. Então a polícia está na casa dele, do Douglas Garcia e também do Roberto Jefferson. Roberto Jefferson, que é aquele que navega onde vai a maré, né? Então, se tem que inventar uma história para denunciar mensalão, ele denuncia. Se tem que apoiar o Michel Temer para colocar a filha no Ministério do Trabalho, ele faz. Mas, né? Pagando bem que mal tem, né? Pagando bem que mal tem. Então, é essa a história. Hoje, então, a gente está acompanhando esse caso. E o foco da PF, o que é interessante a gente destacar, é que ontem teve essa operação que foi contra o Wilson Witzel, no Rio de Janeiro, e hoje é contra o bolsonarismo. O que eu vejo muito ali, e isso eu já vejo de algum tempo, e eu tenho fontes, inclusive, dentro do Ministério Público Federal, que me dizem isso com muita clareza, que a questão da isenção que deve reger a investigação pública não existe mais no Brasil. Tá? Existe uma Polícia Federal partidarizada, existe um Ministério Público Federal partidarizado, e quem não se coloca num dos lados, essas pessoas são escanteadas. Então, hoje, a Polícia Federal, a ala aí pró-STF, está na rua contra os bolsonaristas, como ontem a ala Jair Bolsonaro estava na rua contra os adversários do governo. É muito triste ver isso, porque assim, a insegurança jurídica e a insegurança geral do país vai para o beleléu, né? A gente está num caminho muito complicado, de fato, porque a gente não pode confiar na justiça, porque a gente não sabe de que lado essa justiça está, a não ser do lado dela mesma, e quem são essas pessoas que julgam todas essas coisas. Então a gente está doente de verdade, a gente está doente na nossa parte política, e a gente está doente por causa dessa parte política, doente por conta dessa pandemia. Nós estamos numa situação bastante delicada, de fato. E eu fico me perguntando se a gente vai ter que continuar dentro de casa mesmo, ou arriscar ir para a rua, apesar dos pesares, para a gente dizer efetivamente que a gente não concorda com essas coisas, já que estamos numa democracia e quem manda somos nós, o povo que vota. A gente precisa pensar em como a gente efetivamente tem que fazer alguma coisa. Pois é, o Julinho Bittencourt está informando para a gente aqui, inclusive no chat. Um beijo para o Julinho. Julinho, meu parceiro aqui, nosso parceiro de manhã. Estamos no escritório do Velho da Van também. Olha que beleza, né? Luciano Hang, aquele senhor que se acha o dono do mundo. A PF está no escritório dele. Ele é o principal, eu vou falar uma coisa, ele é o principal financiador dessa rede de mentiras. É o principal. Tá? Depois a gente vai pegar outros aí. Mas esse cara aí, que fez lobby para derrubar a presidente do IFAM por causa de um... Por causa de imóvel, né, de um terreno. Isso, que acharam indícios lá, e ele minimizou, falou assim, isso pode até ser louça de índio, pode ser louça da Oxford de Santa Catarina. É um idiota, um imbecil, um ignorante. Então, esse cara, a PF foi lá fazer uma visita para ele hoje cedo. Velho da Van, um beijo para você, viu? Agradecer aqui, ó, a Luísa Alessandra Pessoa também, são membros aqui, a Manuela Alves, e o pessoal comentando bastante, o Rogério Matuque dizendo que concorda contigo, viu, Eliane? Que jamais tivemos democracia, iludiram parte da população com essa conversa de transição, anistia, reabertura, jamais houve, só ilusão. O que eu vejo muito assim, é o que a Eli falou, é que a gente tem muitas feridas abertas, né? Em todo o nosso processo como nação brasileira, em todo o nosso processo mundial. Eu acredito que, eu estava conversando, inclusive, com a minha esposa ontem, existe uma grande oportunidade, se a gente vê além do que está acontecendo no mundo, uma grande oportunidade da gente se reinventar como ser humano.
como Esse é o humanidade, né? Então, a gente vendo cenas como a gente viu essa desse policial matando um homem negro nos Estados Unidos, a gente vê esses discursos como o de Abraham Weintraub, que a gente vê essas pessoas, o que a gente viu, né, o que a gente tem visto, é que os ratos saíram do esgoto. Então, já que eles saíram do esgoto, eles estão visíveis, é hora da gente ir para cima e acabar com tudo isso, né? E não adianta a gente só ficar falando. Finais, Eli. Bom, não adianta a gente ficar só falando, a gente precisa efetivamente se organizar de alguma forma para poder reagir a tudo isso, de todas as maneiras, de verdade. Nós não estamos numa democracia. Se existe uma coisa que não tem no Brasil hoje, é uma democracia. A Polícia Federal está muito louca, atirando para todos os lados, eu estou achando engraçado isso. Mas, de qualquer forma, vamos ver o que acontece, porque a gente precisa acreditar que alguma coisa vai mudar nesse processo todo. E a gente está aqui na Fórum para botar a boca no mundo e colocar o jornalismo a serviço do que a gente, de fato, acha que é importante, que é, de fato, uma democracia concreta. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Mandar um beijo novamente aqui para o professor Denis de Oliveira, elogiando. E quando o elogio vem do professor Denis de Oliveira, a gente fica até meio ludibriado, né? Eu fico feliz. Nossa, demais. E o pessoal aqui que acompanhou a gente pelo chat, hoje, estamos com um recorde aqui, tem bastante gente assistindo, 388 curtiu, vamos curtir, vamos compartilhar. A gente está montando uma grade especial aqui na Fórum, justamente para a gente fazer frente a essa guerra de narrativas que existe. A gente e a nossa guerra de narrativas é justamente contra o que a PF está nas ruas hoje, que são as fake news. Sim. Então, a gente quer agradecer demais o pessoal que está acompanhando a gente aqui pela manhã. Fica o convite de voltarem sempre. E às 11h30 hoje, lembrando que tem Dri de Lorenzo e o Renato Rovai com o Fórum 11h30, que com certeza vão trazer mais e mais informações e mais e análise precisa aí do Renato sobre o que está acontecendo nessa operação da Polícia Federal hoje, que foi às ruas, contra Alan dos Santos, velho da van, Douglas Garcia, Roberto Jefferson. Vamos lá, pessoal. O mundo dá voltas, né, Eliane? O churrasco vai ser bom com essa galera toda junto. Quem será que eles vão querer bater na hora desse churrasco, né? Porque o tio do churrasco tá lá com a picanha pronta. Ou para bater em alguém, ou para assar e falar, tá vendo? Eu mandei fazer, estão fazendo. E vamos embora. Esperando um beijo no coração de todos. Um beijo ali. Tchau. Amanhã estamos de volta. Beijo, gente. Bom dia para todo mundo. Amanhã a gente está de volta às 8h30. Um beijo. Valeu, obrigado, Tati.